gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo de seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, aqui está o centro da palavra, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, dizemos amém para Ti, diante da leitura da Tua palavra. Declaramos que seja conforme o Senhor quer, na nossa mente, na nossa casa, no nosso emprego, sobre a nossa enfermidade, sobre as estruturas que se levantam contra a nossa vida. Dizemos que assim seja conforme o Teu poder. Tu és soberano sobre a nossa vida. Nosso coração consiga descansar na Tua soberania. Cuida do Teu povo. Que o Senhor impacte nossos corações com a Tua palavra. Fala conosco. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, nós estamos diante de um propósito chamado reagindo ao chamado. Essa tem sido uma direção, tem tratado sobre isso nas quartas-feiras, tem tratado no domingo. Então Deus tem queimado no coração do nosso pastor para que a gente reaja à voz do nosso Deus. E quando eu penso em reagindo ao chamado, eu penso numa luta que de repente muitos de nós estão no canto do córner, apanhando de todos os lados. E Deus está falando assim: olha, o meu chamado não é para ficar no canto somente apanhando. Sabe o que eu vejo com esse propósito? Deus falando assim: arregassem as mãos, arregassem as mangas e voltem a lutar. Nós precisamos de novo trilhar o caminho do propósito de Deus para a nossa vida. E essa passagem Deus tem queimado muito antes do retiro no meu coração. Se eu fosse, o tema que Deus falou comigo é as 4 dimensões do amor de Deus. Existe 4 dimensões aonde Deus manifesta o seu soberano amor. E Ele manifesta isso na largura, no comprimento, na altura e na profundidade. Tudo isso para que percebamos o quanto Ele quer e deseja intimidade comigo e contigo. A nível de introdução, eu queria te dar a definição de dimensão para que você tenha ideia daquilo que Deus quer falar contigo nessa noite. Dimensão quer dizer extensão mensurável em todos os sentidos, que determina a porção de espaço a ser ocupada por um corpo, tamanho ou proporção. Olha a melhora do significado. Cada um dos sentidos em que usa para medir extensão, a fim de estimar. Então, dimensão tem a ver com um corpo que ocupa determinado espaço. Então, se um corpo só pode ocupar um determinado espaço, o que Deus está falando conosco através dessas 4 dimensões é que Ele tem o poder para habitar em qualquer dimensão das nossas vidas. Aleluia. Eu já quero que você sinta um pouquinho quanto isso é especial para o seu coração e para o meu. Porque existem inúmeras dimensões da nossa vida. Existem dimensões onde a gente está preso. Existem dimensões onde você está sozinho. Existem dimensões como você está deprimido. E aí você acha que nessa dimensão o amor não pode te alcançar. Mas a palavra que nós estamos lendo aqui nessa noite está falando de 4.
É porque está falando da geografia espacial. Então a geografia espacial, ela tem 4 dimensões. E a gente vai falar um pouquinho, bem breve, dessas dimensões para nossas vidas. Se você olhar o 14, Paulo está falando assim, olha, existe uma causa que me faz me curvar diante do Senhor. E é a causa da grande obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu lembrava isso muito bem no retiro. Existem coisas em nossas vidas, existem pessoas, existem situações que estão nos forçando a se curvar. Mas Paulo está batendo, tá batendo o pé e está falando assim, só existe uma coisa que me coloca de joelho. Em Efésios capítulo 12 ele vai falar que coisa é essa que coloca ele de joelho. O grande amor de Cristo na cruz do Calvário. Por todos os santos. E isso é mais lindo ainda. Porque ele usa a palavra todos os santos. Sabe, o pastor fala que nós somos a igreja militante. Mas amplia esse conceito. A igreja militante não está só na terra. A igreja militante também está no céu. Então Paulo está olhando para aqueles que já partiram e foram alcançados. E está olhando para aqueles que estão hoje em Cristo. Ele está falando assim, por essa causa. Por essa causa, diaconisa de Helena, não para. Não é porque somos fortes. Por essa causa, existe uma liderança que paga por isso. Por essa causa, existem irmãos que estão com o coração doído, mas não param. Porque entende a grandeza daquilo que são chamados. Aleluia. Por essa causa, existe uma mulher maravilhosa, matriarca no nosso meio, que já passou por uma das perdas, que é a diaconisa Wanda, mas não para. Nos recebeu lá para fazer a quentinha da feijoada. Está dando fruto, mesmo com limitações. Então Paulo está olhando e está falando assim, existe uma causa que me faz se curvar, e é única. É o amor de Cristo na cruz. Sabe? Então resiste a essa pressão, que não é do Senhor de te colocar no chão. É isso que Paulo começa falando aqui no versículo 14. No 16, ele está falando assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas eles o fortaleça no íntimo. Sabe, a gente tratou lá no papo, no PG, que a intimidade vai além de fazer coisas certas. Tem um lado também da misericórdia e da graça de Deus. E aqui tem um ouro e um presente muito importante para a gente entender as dimensões do amor de Deus. É que nós não somos patrulheiros das ações dos nossos irmãos. Deus te construiu como pai, te constituiu como pai, mas Ele não quer que a única coisa que você faça pelos seus filhos é patrulhar se eles acertam ou se eles erram. Tem uma outra dimensão que Paulo está falando aqui. A minha intenção, perceber o Urbano, a minha intenção em ver lá os mais novos, Gustavo, Camille, Radassa, é alcançar o coração deles. Não é ficar entendendo se as meninas vão usar cropped ou não, se elas vão pisar fora da faixa ou não, se a Clarinha vai seguir bem, obedecendo. Não é somente isso. É saber como é que está o coração deles. Então Paulo está falando assim, eu oro para o íntimo do coração. Porque é isso que precisa ser alcançado. E pai e mãe, nós precisamos pedir ajuda do Senhor para esse tempo. Porque o íntimo do ser é uma camada muito profunda. Para a gente agir de qualquer maneira. Criar filhos, cuidar de uma liderança, cuidar de uma igreja, fazer inúmeros gabinetes difíceis, requer uma ação do Espírito revelando o íntimo e o cerne de todo o problema e questão. Porque no íntimo do ser está a identidade de cada um. E é aí que o Satanás quer esmagar. Ele quer deturpar, ele quer te fazer entender aquilo que Deus não quer que você entenda. Ele quer que você coma uma comida que Deus não quer te dar. Ele quer lançar uma palavra sobre a tua vida que Deus não está mandando a gente acolher no coração. Eu falei isso, eu não mereço.
Parece uma simples palavra, mas quantos de nós não falamos isso para nós mesmos? Eu não mereço. Quem não merece não é digno. Quem não é digno caminha para a abominação. Será que é esse o pensamento que Deus tem ao meu e ao seu respeito? Então a gente está carregando, acolhendo aquilo que não é para ser acolhido. E a gente não vai entender o amor de Deus. E dessa forma a gente não vai regir ao doce chamado dele. A gente vai se afastar. Ele vai falar, vem, e a gente vai se afastar. Porque a gente está agarrando, está guardando, a gente está nutrindo. E para entrar nas dimensões, ele vai falar assim, olha, no 17, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé oro, que estando arraigados e alicerçados. Aqui ele está falando assim, olha, para que você entenda o quanto eu te amo, primeiro precisa entender que meu amor é seguro. O amor de Deus é como aquela experiência frustrante que você teve com o teu namorado do passado. O amor de Deus não é como as nossas duras experiências que nós temos ao longo da nossa vida. Existem pessoas que elas falam assim, olha, eu estou contigo, eu te amo, e na verdade depois elas te abandonam. Isso dói no nosso coração, e aí a gente pega essa experiência e transmite para Deus, e acha que o amor dele também é assim. Não é não. Nunca será. Volátil, transitório e passageiro. Nunca será. Você confia que está numa cadeira e que não vai cair um buraco aqui. Você e todos que estão sentados têm fé. Como é que não tem fé? Tem fé sim, não tem ninguém com medo de ir para o abismo desse chão. Como lá a Corá, Datão e Abirão, a terra se abriu. Está confiando na fundação que foi feita aqui. Está confiando no pedreiro que estabeleceu o fundamento desse chão. Você está confiando. Eu estou confiando que o que o irmão Ribas fez aqui não vai quebrar e vai entrar uma madeira na minha perna. E por que o amor de Deus a gente não vai entender que ele é seguro? Quando eu estou muito atrasado, eu estou com essa mania, eu me sento no mototáxi. Primeira coisa, me dá um capacete. Segunda coisa, eu falo, Senhor, abençoe as nossas vidas. Mas eu vou, não sei nem na garupa de que eu estou sentando. Mas há uma confiança. Por que a gente não entende que o amor de Deus é seguro no nosso coração? Para nos alcançar. Por que tanta insegurança? Uma coisa que é a coisa mais segura do mundo. Eu sei que a enfermidade está te pegando. Eu sei que dos levantes que te afrontam. Eu sei daquilo que falta. Eu sei dos recursos que estão escassos. O tempo está difícil. Mas nós precisamos confiar na segurança do amor de Deus. Tem que haver esforço. Eu sei que não é fácil. Mas Paulo está falando assim, olha, o amor de Deus, você precisa estar arraigado, ou seja, aquela planta que está nutrida no solo. E edificada, aquele edifício que está seguro. O que ele está falando? O amor de Deus é seguro. O que Paulo está falando para os Efésios? É seguro. A política está em transição. A moeda, a economia está em transição. Mas Deus não muda e não tem sombra de variação. Aleluia. Então, os jovens, os mais maduros, precisam entender isso. Porque se você entender isso, você entende a primeira dimensão, que é a largura do amor de Deus. Quando eu estava olhando para a largura, me veio um texto lá de Apocalipse. Quando João está olhando, ele está vendo multidões de raças, tribos, línguas, povos e nações. Sabe o que eu vejo com essa visão do Apocalipse? Um Deus que amplia o espaço para receber pecadores. Aleluia. Você precisa encher o seu coração de esperança e entender que há espaço para Deus no coração dele para a sua vida. Léo, mas está difícil. O amor dele é largo. Mas Léo, eu estou a ponto de chegar para o pastor e falar assim, olha, vou romper com esse relacionamento. O amor dele sobre a tua aliança é largo, suporta. Mas Léo, eu estou a ponto de abandonar a caminhada, a primeira dimensão. Ou seja,
ele ocupa um espaço com largueza. Sabe, não é aquelas dificuldades que a gente tem. O amor de Deus não é aquela garagem estreita que você tem que colocar o carro lá dentro quase arranhando. O amor dele tem espaço. Para gente teimosa, para gente mentirosa, para gente falsa. Tem espaço. Tem espaço. Teve espaço para um funkeiro malucão. Sabe, um homem obsceno, todo marcado. Teve espaço para mim. Vai ter para você também. Existe mais uma dimensão que é chamada de comprimento. O comprimento dá a impressão muito forte de que o amor dele não muda. Vai vir 2024, 25, 26, 27, se você tiver vida, sabe, a única coisa que não vai mudar nos anos que passam, o amor dele por você. Aleluia. Nós variamos. Quando nos abandona, o nosso amor varia. Quando a gente está sem dinheiro, o nosso humor entra em variação. Damos patadas, somos ignorantes. O abandonamos, mas o amor dele é cumprido. Alcança todas as fases das nossas vidas. Essa dimensão é importante. Porque sabe o que mais para crente nesses tempos? O passado. Os fantasmas. Os erros. As chances que desperdiçou. A confiança que quebrou. Quer ver até coisas íntimas. Ter se entregado para quem não devia. Ter feito aliança com quem não deveria. Preciso olhar para tudo isso que é de ruim e entender que o amor dele é cumprido. Tem espaço para ele te segurar e te acolher e te trazer de volta. Sabe, a gente começa relacionamento, desfaz relacionamento, é traído, trai também, e a nossa vida é uma confusão total. E só o sangue do Cordeiro para arrumar as bagunças que a gente arruma. Mas que bom que por misericórdia ele nos ajuda a arrumar. Estou colocando a minha em ordem. Também vai conseguir colocar a sua. A outra dimensão do grande amor dele é a altura. Eu falei isso, já imaginou? Que o pastor entendesse que tem 3 metros. Imagina, vamos usar um exemplo mais belo. Imagina o nosso amado diácono Silvio, com um pensamento na mente que tem 3 metros, que tem 5 metros. Ele não estaria dentro dessa igreja. Porque ele tem uma dimensão deturpada na mente dele. Ele acha que é muito grande. Ele não dirigiria para a igreja. Ele não andaria de carro com a família dele, vindo ali da onde ele mora para cá. Ele não entraria no hospital, porque ele fala, não, eu não entro pelas portas do hospital. Dá para entender como é importante entender sobre dimensão? Porque essa pequena comparação diz muito da nossa vida. Somos nós que dizemos que aquilo que sofremos ou estamos fazendo não tem alcance de Deus sobre a nossa vida, mas tem. É você que cria uma estrutura na mente e fala assim, não, o amor dele não é tão alto não para me alcançar. Isso aqui é enorme. Mas eu quero te falar, a altura do amor dele é muito mais ainda. Pega o passado e resolve. E não é aquele passado que as pessoas dizem entender e jogam na nossa cara, não. Mas em 1984 que você fez isso. Ele não. Ele pega um estuprador arrependido, pega a ofensa que ele fez contra um vulnerável e lança no mar do esquecimento. E não vai lá pescar de novo, não. É um amor tão alto que não fica ressuscitando os nossos erros, não. Quem fala isso no ponto do nosso ouvido é Satanás. Quando você ajoelha para orar, olha, pecou ontem, tu feriu a tua mãe, ela morreu e ela morreu magoada contigo. Hein? Quem fica pegando isso é Satanás. Ele nunca vai vir com amor para o nosso lado. Mas Deus, o amor dele é altão. Aleluia. Cobre toda a multidão dos nossos pecados.
e arruma a nossa bagunça, mesmo não sendo Ele que fez. Sabe, eu quero muito que você pense nessas 4 dimensões. Leva para a tua vida. Leva para o casamento, ainda há esperança. Tem um louvor que fala, né, sobre o bálsamo de Gileade. Tem esperança. Sabe, meus irmãos, existe uma outra dimensão que é profundidade. Ele vai fundo. Se precisar ir mais fundo para te tirar da sujeira, ele vai. Se precisar ir nas camadas, nas juntas e medulas, onde ninguém consegue separar espírito de alma, ele vai. Com seu amor profundo. Sabe, a gente é que acha que ele vai tirar o piso, vai descascar. Ah, vai dar muito trabalho arrancar essa raiz de amargura. Com Deus, não. A camada, a raiz de amargura pode ser profunda, a mais profunda possível. Ele cava o quanto for possível para arrancar. A dor mais aguda, ele vai no profundo e trata. O pensamento mais pessimista, ele vai lá na raiz do seu ser e fala assim: muda e toca. Um toque da sua glória. Sabe, não é um amor raso. Não é um amor de tornozelo. Lembra? O pastor falou isso em algum momento. Tem as águas nos joelhos, nos arqueiros, nos joelhos, nos lombos, e aquelas que só é possível atravessar a nada. O amor dele é abundante. Para você que sofre ingratidão, que está doente, se alimente dessas dimensões. Olha para a tua vida e fala assim: meu Deus, há 4 dimensões. Ele pode ocupar qualquer espaço. Você vive num quarto, de repente, que nem lá, o meu é 4x4, de repente você vive num quarto de 2,5 por 2,5 e acha que ele não pode habitar esse metro quadrado e te tirar dessa situação. Você limita o Senhor a agir num espaço de 2,5 metros por 2,5 metros. Não faz isso não. Porque Ele domina todo aquele lugar. Tenha fé para crer. Não, mas a dimensão é muito grave do meu erro. Ele habita qualquer dimensão. Sabe qual é o maior problema da nossa história para entender a dimensão de Deus? Em reagir ao doce chamado dele falando assim: vem, filha, não. A maior dificuldade para reagir ao chamado é pegar o que sentimos e transferirmos para Ele. Eu anotei uma frase: apesar da beleza e da maravilha da descrição de Paulo, o amor de Deus é maior do que as dimensões do nosso conhecimento humano. Sabe o que eu estou falando? O amor de Deus, olha a limitação. Imagina que uma criança está na escola e ela só sabe contar até 6. Aí a mãe fala assim: Mirela, Rayane, Mirela, o quanto que você ama a mamãe, Mirela? Aí a Mirela fala assim: 6. Aí a mãe: uau! Porque a mãe sabe que ela só sabe contar até 6. A gente faz essa mesma coisa com Deus. Deus, ó, não consigo, eu sou grandão. Olha a minha limitação para falar o tamanho de Deus para você. Não dá pra... Eu queria chegar lá, eu não sou elástico. Então eu sou limitado para descrever o quanto Ele me ama. Mas sabe qual é o problema? Eu estou ferido, estou machucado. Sabe como eu encaixo Deus? Um quadradinho. Então sabe como eu vejo Deus? Bem pequeno. Incapaz de me ajudar. Capaz de me curar. Porque assim como eu sinto, eu transfiro como Ele é. Então se você está muito ferido, a tendência é você enxergar um Deus que não te alcança. Está quebrado, endividado, aí sabe o que você faz? Enxerga um Deus que não pode te ajudar. Talvez seja o maior dos nossos erros, meu pastor. É transferir para Deus aquilo que nós sentimos.
no momento da luta. E a gente não enxerga dimensão nenhuma do amor dele. O amor dele é expansivo, a gente não consegue enxergar. A gente não rompe, a gente não avança, a gente não cresce, porque estamos sentindo. Sabe, o amor dele não é do tamanho da barricada que está na tua porta, mas além disso. O amor dele vai além desse recurso minguado há tantos anos. O amor dele vai além do vazio do seu coração. Talvez esteja vazio porque não consegue entender que as dimensões podem te alcançar. E aí a gente enxerga um Deus pequeno. Então nós medimos o amor dele com experiência. Aí Satanás avança. Porque ele quer que você continue transferindo as suas dores para o amor dele. Se o amor dele não for medido por sua graça e misericórdia, quer ver um ótimo medidor da dimensão do amor de Deus? A cruz. Não é a situação que você está passando, não é o que eu estou passando. Não é a falta de crescimento, não é pela falta de dinheiro. Então você pode diminuir a dimensão. É sério isso? Você pode estar nessa noite diminuindo a extensão do amor de Deus por você. E aí a nossa alma, Marcela, enferma muito. Descansa. Sabe, chega em casa, fala assim: Senhor, eu preciso descansar o corpo. Mas eu confio nas dimensões do teu amor. Me ajuda a descansar minha alma também, porque eu já não durmo há muito tempo. Eu troco o dia pela noite. Os pensamentos não param de se acelerar na minha mente. Eu tenho medo da morte. Eu tenho medo de um ladrão entrar. Eu tenho medo da minha mãe que mora embaixo da minha casa falecer, porque eu não estou lá dormindo do lado dela. Então não é só descansar o corpo. A gente está cansado do retiro. E não é só chegar na cama e deitar. Tem que fazer: em paz me deitarei e logo dormirei, no Salmo. Porque só tu, Senhor, me fazes descansar em segurança. É isso que a gente precisa. Sabe, quer ver um texto lindo? Quando a gente olha para o Pai Nosso, a gente tem o primeiro Jesus falando assim sobre a oração. Pai, quando orares, faz assim, gente: Pai Nosso. Isso aqui, Jesus explode tudo. Porque Ele está nos dando uma oportunidade que era impossível de acontecer. A paternidade de Deus desde o pecado de Adão era impossível para nós. Jesus está falando assim: agora vocês podem se chamar de Pai, e agora esse Pai é de muitos. Olha que dimensão linda. Sabe, eu não tenho nenhuma palavrinha. O Gabriel falou muito da importância da família. Eu não tenho nenhuma lembrança. Ô paizão, eu não sei o quê. Mas por muito tempo eu transferi os meus traumas familiares para Deus, com a dificuldade de entender Ele como Deus na minha vida. Então eu pego a minha experiência dolorosa e não alcanço a dimensão do amor dele, porque eu estou transferindo meus traumas para Ele. Uma coisa é você colocar as suas dores aos cuidados dele. Mas outra coisa é você pegar a sua dor e não conseguir entender que Ele é Pai. Esse é o X da questão. Vamos descer no nível da profundidade dessa dimensão? Segundo Samuel 9, Davi está assim: quebrou tudo, foi rei. Ele está falando assim: tem alguém da casa de Saul para que eu possa ser benevolente? Davi está falando assim: olha, eu fiz uma aliança com Jonatas e eu prometi cuidar das pessoas da casa dele. Aí está lá o Ziba, fala assim: ah, tem um aleijado qualquer. Aí Davi fala assim: manda chamar ele. E o aleijado que não poderia estar à mesa do rei, agora está numa mesa. E a mesa fala muito sobre a dimensão do amor de Deus, para que você reaja ao chamado dele para a sua vida. Sabe o que é mais lindo da mesa? Não é a comida que é colocada ali. É a aceitação daquele que te recebe podre de pecado. O lindo de se assentar à mesa da Santa Ceia, o lindo de ver Mefibosete todo torto.
onde só os perfeitos se assentavam à mesa do rei, é ver a misericórdia de Davi e falar assim: olha, ele tem direito, porque eu fiz uma aliança com o pai dele. Então nós precisamos entender que temos uma aliança com Deus, Aleluia. a qual ele recebe os aleijados, ele recebe o pai de família mancando, Glória. ele recebe a mãe mentirosa, ele recebe o jovem cabeça dura, e ele te aceita na mesa dele. Aleluia. Isso é muito maravilhoso. Sabe, fica com essa imagem da mesa. Entenda nessa noite que ele te recebe. Glória, glória a Deus. Mas diabo, tu não sabe o que eu já fiz. Você se arrependeu? Ele te recebe. Ele te aceita. Ele te alcança.